Olá, crianças, tudo bom? Boa noite. Aqui é a professora Kathleen e eu queria dizer que estou com muita saudade de vocês. Nós não podemos continuar o nosso clube de sábado, né? Mas a gente pode continuar aqui, pertinho. E hoje, nesse dia, eu queria contar para vocês algo muito especial. Vocês lembram da nossa história que a professora contou faz um tempão na sala? Quem será que adivinha? Vou dar algumas dicas. A primeira delas é a história de um homem que ele era muito bom. Era um homem muito bom. Quem será que era? Ele tinha 3 filhos. O primeiro era Sem, Cã e Jafé. E Deus deu uma ordem para esse homem. Que ordem foi essa? Que ele tinha que construir um barco bem grandão. Assim? Assim? Um barco desse tamanho. E esse barco era chamado de arca. E Deus disse que esse homem tinha que o quê? Colocar todos os animais, um par de cada um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, dentro da arca, que ele ia vir e ia destruir toda a terra por causa da maldade dos homens. Naquela época, os homens só estavam fazendo o que era errado, eles não queriam obedecer a Deus. E Deus odeia o pecado, lembra? Deus, ele é santo e ele odeia o pecado. Então, ele tinha decidido destruir a terra. Mas Noé e a sua família iam ser salvos. Quem lembra dessa história? A professora contou, né? Mas o que foi que será que aconteceu? O que aconteceu com Noé? O que aconteceu com o mundo depois de Noé? E é sobre essa história que nós vamos estudar hoje. Depois que Noé saiu da arca, passaram-se muitos anos. O relógio girou muitas e muitas e muitas vezes. E os homens começaram a se esquecer de Deus mais uma vez. Eles casaram-se, tiveram suas casas, suas famílias, mas eles não queriam mais saber de Deus. Eles só queriam fazer aquilo que eles gostavam. Eles queriam brigar, mentir, desobedecer a Deus, adorar falsos deuses. Lembra? O que é um falso deus? Né? Aquela imagem de escultura, né? De madeira, às vezes de acrílico, tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração e a gente ama mais do que Deus. Tudo isso é um ídolo. E era isso que aquelas pessoas estavam fazendo. Eles eram pessoas muito orgulhosas e eles não queriam saber de Deus. Então essas pessoas tiveram uma ideia. Sabe, eles falavam bem assim: Deus não vai poder nos castigar, porque nós podemos nos proteger, nós podemos esconder o que a gente está fazendo de errado. Quando Deus vier nos castigar, que nem ele fez com Noé, nós vamos nos proteger. E se Deus mandar uma chuva de novo, ela não vai poder nos atingir. Eles tiveram uma ideia. Que ideia foi essa? Eles decidiram construir uma cidade. E era uma cidade chamada Babel. Nessa cidade, eles decidiram fazer uma torre. O que é uma torre? Uma torre é como se fosse um prédio, só que um prédio bem grandão. Eles decidiram fazer essa torre e eles iam fazer uma torre tão grande que ela ia tocar lá no céu. Imagina o maior prédio que você já viu. A torre ia ser maior do que esse prédio. E quando Deus visse o pecado deles, Deus não iria poder castigá-los. Será que Deus ia castigar essas pessoas? Será que Deus não ia conseguir? O que será que ia acontecer, né? Então eles começaram a construir. E eles conseguiam fazer a torre muito rápida, porque eles falavam a mesma língua. Como assim, professora? A mesma língua. Por exemplo, aqui a gente fala português, né? E todo mundo se entende, porque todo mundo fala português. Agora imagina se a gente falasse japonês, português e japonês. A gente não ia conseguir se entender, né? Lá eles falavam o mesmo idioma e por isso que eles se entendiam. Então eles começaram a construir e a torre começou a andar. Olha só, a obra começou a ficar bem grandona, né? Verdade? Mas eles não estavam fazendo isso porque eles queriam fazer uma coisa boa. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam se esconder de Deus. Eles queriam fazer todas as coisas erradas
continuar pecando, mas mesmo assim se escondendo de Deus. Mas Deus, crianças, vê tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente. Não tem como a gente se esconder de Deus. Mesmo que a gente subisse na torre mais alta, a gente não poderia se esconder de Deus. Então, Deus viu o que eles estavam fazendo e disse: eu vou confundir a língua deles. Como assim confundir, professora? Eles não falavam o mesmo idioma? Então, a partir daquele momento, Deus ia misturar todas as línguas. Então, eles não conseguiram mais se entender, porque um falava uma língua, outro falava outra, outro falava outra. Imagina você na sua sala de aula e todo mundo ali fala uma língua diferente. O seu colega fala chinês, a sua amiga fala japonês, você fala inglês, outra pessoa português, espanhol, coreano. Ninguém ia conseguir se entender, né? Ia ser difícil fazer alguma coisa. Então, foi isso que Deus fez. Deus confundiu as línguas e eles não conseguiram mais fazer a torre que eles estavam fazendo. Por que foi que Deus fez isso, crianças? Deus fez isso para que eles soubessem que só Deus é todo-poderoso. E que eles poderiam até se achar pessoas poderosas, inteligentes, mas que Deus é muito maior e que ninguém pode se esconder de Deus. Então, a partir daquele momento, Deus confundiu as línguas e eles não conseguiram mais fazer a torre mais alta. Lembra que eu falei que Deus tinha prometido que nunca mais ia destruir a terra com água? Ele fez essa promessa e por isso que ele fez o arco-íris no céu. Da mesma forma, ele não iria mais destruir a terra. Aqueles homens não precisariam fazer aquela torre alta, uma torre gigante para se esconder de Deus. Mas eles estavam fazendo isso porque dentro do coração deles estava cheio de pecado. Eles não queriam obedecer a Deus, eles queriam fazer tudo do jeito deles. E eles falavam assim: Deus não pode me castigar, eu vou fazer uma torre tão alta que Deus não vai me alcançar ali. O coração deles estava cheio de pecado. E da mesma forma, às vezes, crianças, a gente faz assim, né? A gente quer esconder os nossos pecados de Deus. Mas Ele vê todas as coisas. E o nosso pecado acaba separando a gente de Deus. Mas Jesus Cristo, um dia Ele veio e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E a gente não precisa mais se esconder dele. Porque Ele perdoa todos os nossos pecados. A cruz, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje a gente pode ter uma vida eterna. A gente pode ser amado por Jesus. A gente não precisa mais ter medo nem se esconder. A Bíblia diz que Jesus pega tudo aquilo que a gente faz de errado e joga lá no fundo do oceano. E Ele nem se lembra. A gente não precisa fazer uma torre para se esconder, porque nós somos amados por Deus. A gente precisa crer que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Que Ele vem nos dar um coração limpo. E aí a gente vai ter força para não pecar mais. Tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje, crianças. Nós aprendemos sobre a história da Torre de Babel. E é uma história verdadeira, ela está na Bíblia, porque é a palavra de Deus. E a professora vai deixar algumas perguntinhas para vocês, tá bom? Então é isso, crianças. Semana que vem eu volto aqui pra gente continuar os nossos devocionais, os nossos desafios, tá bom? Um beijo. A professora ama vocês, eu estou com muitas saudades. Beijos, até mais.